Então, irmãos, é fantástico quando nós podemos louvar ao Senhor juntos. E é interessante ver quando a igreja funciona por meio daquilo que são os dons e os talentos, as coisas parece que realmente o Senhor se manifesta de uma forma mais perceptível. E o serviço de igreja, tudo aquilo que estamos a vivenciar neste culto, foi preparado, foi ensaiado, foi treinado. E outros ministérios de igreja, outras áreas, outras formas de servir também. Todos nós temos um lugar no corpo de Cristo para servir. Todos nós fazemos parte do corpo e temos valências, temos talentos, temos dons que nos levam a poder servir no corpo de Cristo. E isto é fantástico. Quando nós começamos a ter uma igreja virada para aquilo que é os dons e os talentos das pessoas, nós saímos daqui cheios. E todo o serviço que é feito, toda esta mecânica de igreja local é fantástica, irmãos. Nós vamos continuar a estudar o livro de Lucas. O Senhor é bom, sem dúvida, não há dúvida disso. Semana passada eu comecei com Lucas 10 e de uma forma muito clara aquilo que eu disse foi que todos nós somos chamados a pregar o Evangelho. Todos nós somos chamados a ser obreiros no reino de Deus para ir e fazer discípulos. De uma forma a sintetizar aquilo que foi dito a semana passada, nós temos aqui então aquilo que William Barclay, um dos livros que eu li, que sintetizava todo este capítulo do capítulo 10, versículo 1 até o versículo 16, que então seria: o pregador não deve estar sobrecarregado com preocupações financeiras. Esse não deve ser o foco daquele que vai e prega o Evangelho, daquele que é o portador da mensagem da paz de Jesus Cristo, que vem trazer paz aos homens. O Senhor suprirá. O pregador deve concentrar-se na sua tarefa, deve perceber que tem esta tarefa, e todos nós temos esta tarefa. Isto não é só para os pastores instituídos nas igrejas, mas é para todos aqueles que aceitaram Jesus. Ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, têm obrigatoriamente esta missão de levar aquilo que fez diferença na sua vida à vida dos outros. Depois também, o pregador não deve trabalhar por ganância, o objetivo não deve ser estar numa relação com Deus para ganhar alguma coisa de Deus. Nós estamos com esta missão porque Ele nos amou primeiro e em resposta ao seu amor. Depois, escutar a palavra é uma grande responsabilidade. Nós temos de perceber que quando Deus nos ensina, nós somos portadores de uma informação e essa informação não pode ficar só connosco. Nós temos de transmiti-la a outros. E depois, lá na parte final deste capítulo, a meio do capítulo 10, parte final daquilo que lemos a semana passada, até o verso 16, é algo terrível repelir o convite do Evangelho. Jesus diz mesmo que maiores serão julgados aqueles que não aceitaram o Evangelho. Um julgamento está reservado para esses que rejeitaram Jesus. Nós vemos no capítulo 10 esta índole de que Jesus, ele envia 70 discípulos, algumas traduções dizem 72, e depois, a partir do verso 17, e é aí que nós vamos começar hoje, eu vou apenas falar de 4 versículos, porque nestes versículos, nestes 4, do 17 ao 20, tem aqui realmente um ensino que eu queria trazer esta tarde para nós. Lucas 10, 17, vamos ler então, até ao versículo 20. Diz assim: os 72 discípulos voltaram muito contentes e diziam: Senhor, até os espíritos maus nos obedecem quando lhes falamos em teu nome. Jesus respondeu-lhes: eu via Satanás a cair do céu como um raio. Escutem, eu dei-vos poder para pisarem sobre cobras e escorpiões e vencerem a força do inimigo, sem que vos aconteça mal. Mas não se alegrem só porque os espíritos maus vos obedecem. Alegrem-se antes por terem os vossos nomes escritos no céu. Irmãos, esta passagem, se nós analisarmos bem,
Nós temos de entender que a questão do mundo espiritual, ele é real. Apesar de nós não conseguirmos enxergar com os nossos 5 sentidos de uma forma natural aquilo que se passa no mundo espiritual, nós temos de ter consciência, conhecimento, porque a Bíblia o diz, de que existe uma realidade espiritual. Anjos estão aqui ao nosso redor. Anjos estão aqui. Isso deve criar em nós uma alegria interior, pois percebendo que existe o mal e o bem dentro daquilo que é o mundo espiritual e isso tem repercussões para o mundo natural, nós entendemos que Jesus Cristo, Ele já saiu vitorioso daquilo que é este confronto entre a luz e as trevas. Nós não temos de temer, nós não temos de nos sentir inseguros, nós temos de, em ousadia, afirmar, em nome de Jesus, aquele que venceu todas as coisas, nós vamos proclamar aquilo que é o Evangelho. A boa nova para a salvação dos perdidos, a esperança daqueles que estão afastados de Deus. Mas, irmãos, cuidado. Jesus, com as suas palavras, diante da alegria dos discípulos, aqueles 72 discípulos, eles voltaram e estavam de sobremaneira alegres, porque eles perceberam que tinham autoridade em nome de Jesus para expulsar demónios. E Jesus, as palavras de Jesus, são muito interessantes. Ele diz: eu vi a Satanás a cair do céu como um raio. Escutem, eu dei-vos poder para pisar em cobras e escorpiões e vencerem a força do inimigo, sem que vos aconteça mal. Mas não se alegrem só porque os espíritos maus vos obedecem. Alegrem-se antes por terem o vosso nome escrito no céu. Diante da alegria daquilo que eram os discípulos, diante da nossa alegria em perceber que podemos fazer alguma coisa e essa coisa tem resultado, diante de algo que nós metemos a mão e começa a dar resultado, nós começamos a ver transformações de vida, nós começamos a ver pessoas transformadas, nós começamos a ver obra feita. Isso traz alegria. Mas, irmãos, nas palavras de Jesus, aquilo que eu vejo é que facilmente esta alegria pode nos subir à cabeça e começar a ser manchada pelo orgulho, pela vanglória. Por isso Jesus cita o exemplo de Satanás. Quando ele cai do céu como um relâmpago. E porquê que Satanás caiu? Por causa da soberba. Por causa da soberba. E esta é a história de Lúcifer. Lúcifer, que era um anjo, um querubim criado por Deus. Um anjo poderoso e belo, conhecido pela sua luz. Mas o orgulho de Lúcifer fez com que ele quisesse ser maior do que Deus. Ele quis atacar a autoridade de Deus. E isso é muito grave. Irmãos, aquilo que Jesus está a dizer aos obreiros, aos discípulos, aos pastores, aos líderes de igrejas, aos membros de igrejas que começam a ter sucesso nos seus ministérios, Jesus está a dizer: cuidado, porque facilmente o orgulho vem. E de uma forma muito subliminar, o orgulho começa a trazer o foco para nós próprios e não dar a glória para aquele que é o Senhor da obra. Lúcifer é conhecido agora como diabo, é o pai da rebelião, conseguiu juntar do seu lado um grande número de anjos que se chamam demónios, mas, irmãos, tanto ele como o seu exército de demónios já estão derrotados graças à morte e ressurreição de Jesus na cruz. E eu quero ouvir um amém, irmãos. Quero ouvir com convicção, porque isto é a realidade. Mas nós temos de entender que o orgulho é algo que age em favor da ação do diabo no nosso meio. Em Isaías 14, nós temos aquilo que alguns estudiosos interpretam como sendo alguns versículos que se referem à história de Lúcifer, este anjo.
E diz assim: como pudeste cair do céu, astro brilhante da manhã, foste precipitado por terra, tu, o vencedor das nações. Tu dizias no teu íntimo: subirei até aos céus, levantarei o meu trono por cima das estrelas de Deus, sentar-me-ei na montanha do conselho dos deuses, no seu extremo norte, subirei até ao cimo das nuvens, serei igual a Deus Altíssimo. Mas é ao fundo do abismo dos mortos, ao mais profundo da sepultura, que vais descer. E aqui, aquilo que nós podemos ver é que esta soberba de Satanás fez com que ele fosse o adversário das coisas de Deus, irmãos. Porque há uma coisa que nós temos de entender, que não há, no sentido de poder, de autoridade, de glória, não há ninguém equiparado ao nosso Deus. Ninguém. Às vezes nós perguntamos: quem é o adversário de Deus? Sou eu próprio, com a minha velha natureza. É Satanás. Não há adversário à altura de Deus, irmãos. O nosso Deus, Ele é todo poderoso. E se nós estamos debaixo da mão de Deus, o que é estar debaixo da mão de Deus? Nós temos uma vida diária com Deus. Nós lemos a Bíblia todos os dias. Não só ler lá ao fim da noite, quando já estamos quase a dormir, e aquilo até quase como que funciona como um medicamento para dormir. Nós começamos a ler a Bíblia e... não é isso que estou a falar. Estou a falar de tempos de qualidade em frente à palavra, a ler, a meditar, a retirar da palavra algo que faça diferença no nosso dia-a-dia, que transforma a nossa vida. Porque se tu lês a Bíblia todos os dias, mas não tens a tua vida transformada, aquilo está a cair em saco roto. Aquilo que a Bíblia diz é que quando ela entra em ação, ela produz fruto. Fruto de mudança. Tem de haver mudança na tua vida. Intimidade com Deus, estar debaixo da mão de Deus, é ter uma vida de oração. É nós, de uma forma intencional, tirarmos tempo para falar com o nosso Pai. Não só orar na refeição. Não só orar à noite: Senhor, faz com que eu tenha uma noite de descanso. Amém. Não é isso. É diálogo. É respostas e perguntas. É intimidade. Se tu não tens uma vida de oração com o Pai, tu não tens relacionamento com o Pai. Tu não falas com o Pai. Qual é o relacionamento que resiste à falta de comunicação? Não há. A comunicação é o cerne de qualquer relacionamento. Experimenta parares de comunicar com alguém e tu vais ver que essa pessoa vai deixar de fazer parte da tua vida. Por isso é importante, de uma forma intencional, que nós tiremos tempo para orar ao Senhor. E depois, viver debaixo da mão de Deus é também fazer parte daquilo que é projeto de Deus. Projeto de Deus é a igreja. A igreja não é projeto de homens. A igreja não foi inventada por homens. A igreja é projeto de Deus. Foi Deus que inventou. A igreja não pode ser um acessório na nossa vida. Não pode ser: tenho tempo, vou. Não tenho, não vou. É um acessório. Não pode. A igreja, sendo aquilo que é o projeto de Deus, a forma como Deus quer que os seus filhos vivam em comunhão, tem de ser prioridade para nós. Tem de ser prioridade. Viver a forma como Deus idealizou família para os seus filhos. É verdade que existem muitas manifestações de igreja e uma delas é esta que nós estamos a viver aqui. O culto. Mas existem outras. E existem várias igrejas que têm várias estratégias que podem existir, mas o que interessa é que nós possamos estar juntos e viver em comunhão. Se nós estamos debaixo da mão do Deus Altíssimo, nós podemos ter a plena convicção de que temos a vitória. Cristo alcançou a vitória por nós. Mas cuidado, as nossas alegrias mais profundas podem abrir uma fenda para a entrada do orgulho. No sentido em que, isto da igreja está a correr bem, mais pessoas estão a vir, se calhar tem alguma coisa a ver comigo, hein, Senhor? Cuidado, cuidado. Não há orgulho mais subtil e perigoso do que aquilo que é o orgulho espiritual. Nós temos de ter a consciência de que o trabalho espiritual acontece
e desenvolve-se por obra e graça do nosso Deus. É Deus quem coloca em nós o querer e o efetuar. Tu podes ter excelentes ideias. Podemos ter excelentes ideias, mas se Deus não estiver na causa, meu amigo. Eu lembro-me sempre daquele ministério de Jonas. Jonas, aquele que pregou a Nínive. Ele não queria pregar, ele fugiu. Ele pagou do seu bolso passagens para fugir daquilo que era a missão de Deus, de salvar aquele povo de Nínive. E ele, de uma forma contrariada, disse, pronto, eu vou. E chegou lá, pessoal, ou vocês se arrependem, ou Deus vem aqui e mata toda a gente. Já avisei, já não digo mais nada. E a Bíblia diz que 120 mil almas se arrependeram naquele dia. Foi o maior avivamento que há registro na história da humanidade. 120 mil pessoas de uma vez. O que é que Jonas fez? Nada. Eu lembro-me sempre, coitado do pobre Noé, que esteve 120 anos a pregar a palavra, a construir uma arca. Todos os dias ele estava lá, pessoal, arrependam-se, porque Deus vai destruir o mundo. Arrependam-se, venham para dentro da arca, entreguem as suas vidas a Deus, coloquem a sua vida em ordem com Deus. E o povo só gozava. O povo só gozava na cara dele. E ele só conseguiu salvar a sua família. Irmãos, a obra do desenvolvimento espiritual é feita e desenvolve-se pela obra e graça do nosso Deus. Coloca-te na disposição dele, de ser usado por ele, e ele vai fazer grandes maravilhas. Se somos achados em condições de sermos usados na sua obra, devemos nos encher de humildade e sempre que houver resultado, dirigir-lhe toda a honra e toda a glória pelo sucesso alcançado. A nossa alegria está firmada na ação de Jesus, porque é pela ação de Jesus que nós temos autoridade no mundo espiritual. Não é nada em nós. É em nome de Jesus. Eu já aqui numa destas pregações de Lucas disse, muitas das vezes o falar da questão de curar, realizar milagres, fazer algo pelo poder e a autoridade de Jesus, coloca muito em foco a ferramenta e não aquele que tem toda a autoridade. Irmãos, se nós fazemos alguma coisa é porque Jesus tem a autoridade e Ele nos dá. Não porque nós tenhamos a autoridade. Há um exemplo que eu gostaria de ver com vocês, que está em 2 Crónicas 26, de 1 a 23. É uma passagem longa, mas é o exemplo de Uzias. Uzias era um rei que a Bíblia diz que ele fez muita coisa boa. Diz assim, todo o povo de Judá proclamou então Uzias, que tinha 16 anos, como rei para suceder a Amazias, o seu pai. Foi ele que, depois da morte do pai, recuperou para o reino de Judá a cidade de Elá e a reconstruiu. Uzias, que tinha 16 anos quando subiu ao trono, reinou em Jerusalém 52 anos. A sua mãe era Jecolias, natural de Jerusalém. Uzias procedeu com retidão diante do Senhor, tal como acontecera com o seu pai Amazias. Enquanto viveu, Zacarias, homem entendido nas coisas de Deus, aqui era o profeta que servia na altura do rei Uzias, Uzias procurou seguir a vontade do Senhor e durante esse tempo Deus concedeu-lhe prosperidade. A certa altura, Uzias partiu para a guerra contra os filisteus. Lembram-se de Golias? Era um filisteu. Destruiu a muralha de Gat, de Jabné, de Asdod e construiu cidades no território de Asdod e noutros lugares do território dos filisteus. Deus ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram-lhe tributo de guerra e chegou a ser tão poderoso que a sua fama se estendeu até às fronteiras do Egito. Construiu torres fortificadas nas muralhas de Jerusalém, junto da porta da esquina, junto da porta do vale, junto do ângulo da muralha. Também construiu torres de guarda nas regiões do deserto, onde abriu muitos poços, pois possuía grandes rebanhos, tanto na região de Shefela como na planície. Tinha muitos homens a trabalhar nos campos e nas vinhas, pois gostava do trabalho da terra. Era um agricultor. Tinha um exército preparado para a guerra, que estava organizado em diversas unidades, segundo o recenseamento feito pelo secretário
sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O total dos chefes de clã, todos valentes guerreiros, era de 2.600. Comandavam um exército de 307.500 homens, corajosos e prontos para combaterem contra os inimigos do rei. Uzias fornecia-lhes escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e pedras para fundas. Em Jerusalém mandou fazer máquinas inventadas por engenheiros para arremessarem flechas e grandes pedras das torres e dos ângulos das muralhas. Deus ajudou-o de forma extraordinária. Por isso, ele foi muito poderoso e a sua fama estendeu-se por muito longe. Fantástico, não é, irmãos? Quando nós podemos ver o relato deste rei, foi um dos reis mais bem-sucedidos a nível prático de Israel. O rei Uzias. E até aqui tudo estava a correr bem. Deus trouxe prosperidade, Deus trouxe sucesso. Se nós pudermos contar o exército que ele tem, as obras de engenharia, as obras de estrutura de defesa, tudo isso era um reinado de muito sucesso. No verso 16, diz assim: Mas, e há sempre um mas, não é? Quando se viu cheio de poder, tornou-se orgulhoso e isso levou-o à ruína. Cometeu uma falta para com o Senhor, seu Deus, ao entrar no templo para queimar incenso no altar do incenso. Mas atrás dele entrou o sacerdote Azarias, acompanhando de 80 sacerdotes do Senhor, todos bastante fortes, que se foram colocar em frente dele e lhe disseram: Não é ao rei que compete queimar incenso ao Senhor, mas apenas aos sacerdotes descendentes de Arão, que foram consagrados para esse fim. Sai do santuário, porque estás a transgredir a lei. Isto não será uma ação que te honre diante do Senhor. Uzias, que tinha na mão o turíbulo para oferecer o incenso, enfureceu-se com os sacerdotes e imediatamente lhe apareceu lepra na face, ali mesmo. Dentro do templo do Senhor, diante do altar do incenso e na presença dos próprios sacerdotes. Quando o sumo sacerdote e todos os outros sacerdotes olharam para ele, viram que tinha lepra na face e apressaram-se em retirá-lo dali. Aliás, ele próprio se apressou ao sair do santuário, ao dar conta que tinha sido castigado pelo Senhor. O rei Uzias ficou leproso até à sua morte e, por causa da doença, viveu isolado numa casa sem ter direito a entrar no templo do Senhor. Era o filho de Jotã, o encarregado de administrar o palácio real e de governar o país. O resto da história de Uzias, desde o princípio ao fim, foi escrito pelo profeta Isaías, filho de Amós. Quando Uzias morreu, sepultaram-no no cemitério real, mas não no túmulo da família real, porque era leproso. Quem lhe sucedeu foi o seu filho, Jotã. Irmãos, uma história que tinha tudo para correr bem, mas alguém que, tomado pelo seu orgulho, quis realizar uma função que não era a dele. A função de queimar incenso no templo era reservada para os sacerdotes. E ali, naquilo que era a nação de Israel, estava bem dividido aquilo que era o poder do rei e o poder religioso, sendo o poder religioso entregue aos sacerdotes e também parte ao profeta e aos levitas, que eram aqueles que tratavam do templo. O rei tinha a função de cuidar do povo, de criar defesas, de sustentar o povo nesse sentido do dia-a-dia e da vida prática. Mas a parte religiosa era reservada para os sacerdotes. E Uzias, ele tomado de orgulho, querendo fazer uma coisa que não lhe estava reservada. No mesmo momento, Deus colocou lepra na sua vida e os seus fins terminaram de uma forma catastrófica. Irmãos, nós temos que olhar para a nossa história de vida. Alguns antigos dizem: estás começado, mas não estás acabado. E isto significa que a pessoa tem que olhar para o seu princípio de vida, mas na vida interessa-se mais, na vida importa mais a forma como nós acabamos e não como nós começamos. Nós podemos praticar a humildade, mas o orgulho, a soberba, o querer honras para nós próprios, o querer o foco em nós próprios, o sentir esta
inveja de o meu irmão estar a ser exaltado e eu não, porque eu tenho o meu orgulho ferido. Tudo isto são sentimentos que não provêm do Senhor nosso Deus e que nós temos de combater. Uzias tinha tudo aquilo que era necessário para ser um rei que iria ficar como um dos melhores do princípio ao fim. No princípio da sua vida, ele conseguiu cumprir com aquilo que Deus lhe pediu, mas no fim, a vida dele foi uma desgraça. Nós até podemos praticar a humildade, e estamos, mas a Bíblia também nos diz, aquele que está em pé, que tenha cuidado para que não caia. Porque o orgulho, de uma forma subliminar, começa a tomar conta daquilo que é o nosso pensamento. A Bíblia tem várias passagens que nos motivam a ser humildes, a viver uma vida de humildade. Mateus 5,3 diz: felizes os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Miqueias 6,8 diz: homem, o Senhor já te revelou o que estava bem. O que Ele exige de ti é que pratiques a justiça, que sejas fiel e leal e que obedeças humildemente a Deus. E Tiago 4,6 diz: mas Ele nos mostra cada vez mais graça. Por isso diz ainda a Sagrada Escritura: Deus resiste aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Poderíamos dizer que Deus, Ele age em favor dos humildes. Quando a pessoa sabe a questão que é qual é o seu lugar, que tem que ser humilde, aí o Senhor traz prosperidade. E foi isso que vimos no caso de Uzias. Desde o momento em que a pessoa é soberba e orgulhosa, começou a vir os problemas. Mas o que é humildade? E estou a terminar. Definição de humildade. O dicionário diz: humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. Uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Em teoria, a humildade é tida como uma qualidade bastante positiva e benéfica, onde ninguém é pior ou melhor do que outros, estando todos no mesmo nível de dignidade, de cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. A humildade é um sentimento de extrema importância, porque faz a pessoa reconhecer as suas próprias limitações, com modéstia e ausência de orgulho. Humildade é eu não pensar acima daquilo que eu sou. É eu não pensar que sou, como na gíria se diz, a última bolacha do pacote. Sou eu. Sou o centro. Se não fosse por mim, se não fosse eu, onde é que estaria isto? Onde é que estaria este projeto? Onde é que estaria esta igreja? Onde é que estaria a minha família? Onde é que estaria, né, aquele grupo? Se não fosse eu. Como desenvolver a humildade? E eu quero terminar então 4 formas de nós podermos desenvolver a humildade. Primeiro, devemos procurar o melhor nos outros e buscar servir os outros como Jesus fez. No nosso relacionamento, nós devemos tentar procurar a qualidade do outro, não o defeito. O defeito é fácil. O defeito é muito fácil de podermos apontar. Uma vez ouvi uma pregação, o pregador, ele, estando vestido de branco, tinha um ponto negro na camisa. E ele fez: o que é que vocês reparam aqui? E as pessoas disseram: é o ponto negro. Pois é, eu estou todo vestido de branco, mas o que vocês reparam é o ponto negro. E nós somos assim no relacionamento uns com os outros. Nós facilmente acusamos, facilmente sabemos dizer aquilo que está errado e não dizemos aquilo que está certo, aquilo que é o bom. Então nós, para desenvolver a humildade, nós devemos buscar o melhor nos outros e buscar servir os outros. Nós podemos dizer: ok, o meu irmão teve esta atitude, porquê? Vou falar com ele. Vou procurar com ele perceber porque, se ele precisa de ajuda. Ele até pode estar a passar algum problema na vida. Eu vou falar com ele para criar ali um elo e vou servi-lo. Dizer: o que é que eu posso fazer para te ajudar, para te servir? Isso é humildade. Em segundo lugar, nós não devemos pensar que somos importantes. Cada um deve usar a sua capacidade, porém não devemos pensar que somos melhores do que os outros. Tudo isto está baseado biblicamente. Isto, como é uma pregação, não posso estar aqui de uma forma exaustiva, mas estão lá as passagens que podem anotar e ler em casa.
como devocional, por exemplo. Muitas das vezes nós achamos-nos muito importantes. E nós temos às vezes a tendência de tratar o outro, tratar o próximo, conforme, em relação à importância que ele tem no mundo. Se é uma pessoa socialmente bem posicionada, se é alguém que é famoso, se não é famoso. Nós aí fazemos a seção de pessoas. Começamos a agir de acordo com aquilo que é o que é que eu posso ganhar daquela pessoa. Eu vou relacionar-me com o outro daquilo que eu puder obter do outro. Se ela é famosa, se tem dinheiro, se tem influência, então eu quero me relacionar. Se não é, tenho mais do que fazer, tenho mais em que pensar. Então nós não devemos usar as nossas capacidades para humilhar outros. Nós devemos sim pegar naquilo que são as nossas capacidades e ajudar os outros. Ajudar os outros a ter um entendimento que não têm ainda, que nós já lá chegamos, mas tentar ajudar. Tentar ter esta compreensão. Isto é humildade. Também nós não devemos esperar que os outros nos humilhem. A chave da obediência é a nossa humildade voluntária, não a humilhação forçada. Muitas das vezes nós confundimos aquilo que é uma humilhação com a humildade. Às vezes temos comportamentos, eu não valo nada, eu sou um verme, eu sou muito mau, mas estamos à espera que o outro diga, não és nada, não, força. Não é uma humilhação que nos vai levar àquilo que é a verdadeira humildade. Nós estamos conscientes daquilo que temos como valor. Nós somos pessoas valiosas, porque se não fôssemos, Jesus não morreria por nós. Nós não seríamos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso dá-nos dignidade. O ser humano tem dignidade, tem valor. Por si só, começando todos em pé de igualdade, todos criados à imagem e semelhança de Deus, Jesus morreu por todos. Nós não devemos esperar que os outros nos humilhem, nós não devemos humilhar a nós próprios no sentido de rebaixar para difamar, para maltratar. Deve antes existir em nós uma humildade voluntária. Uma humilhação voluntária no sentido em que é saudável. Olha, eu sei fazer isto, mas há muita gente que sabe fazer ainda mais do que eu. Ou, eu sei fazer isto, eu posso te ensinar a fazer isto, mas tu sabes fazer outra área. Ensina-me tu essa área que tu me sabes fazer. E aí nós vamos criando cooperação. Vamos criando aquilo que é uma união de aprendizagem uns com os outros. Devemos, de uma forma voluntária, dizer, Senhor, eu me humilho diante de Ti, porque eu sei que Tu és o Senhor que é todo-poderoso. Tudo vem de Ti. Seja talentos, dons, bens materiais, capacidade de falar, de ensinar, tudo vem de Ti. Tudo vem de Ti. Usa-me para a Tua glória. E por fim, sempre que estivermos tentados a pensar que somos grandes e importantes, devemos parar para contemplar a grandeza e a majestade de Deus. Comparados com o Criador e sustentador do universo, somos débeis e insignificantes. O Salmo 8, especialmente nos versículos 3 e 4, nos faz descer ao nosso tamanho pequenino rapidamente. Sempre que tiver a tentação de se encher de soberba, de se encher de orgulho, pense, comparado com Deus, meu amigo, nós somos completamente insignificantes. Somos débeis. Somos como o pó. Somos como a neblina, a Bíblia diz. Nós temos o nosso valor, temos as nossas qualidades, temos de colocá-las ao serviço do Senhor. Não estamos a querer aqui rebaixar no sentido de humilhar, de maltratar, colocando, não sendo justos, porque Deus também é justo. Mas a questão é, todas estas qualidades que nós temos, cada um tem, talentos, dons, capacidades que Deus deu, que possam servir para a glória dele e não para a nossa própria glória, irmãos. Termino com o versículo de Tiago 4,10, que diz, humilhai-vos na presença do Senhor
e Ele vos exaltará. Isto é uma promessa. Quando nós sabemos estar no nosso lugar, focados naquilo que é o trabalho do Senhor, com as nossas qualidades, com os nossos recursos, estando firmes naquilo que é a obra do Senhor, o Senhor vai nos exaltar. O Senhor vai trazer prosperidade. Mas temos de vigiar, tal como o rei Uzias, que não soube vigiar e no seu orgulho acabou com lepra. Que nós não possamos terminar a nossa vida com lepra, mas possamos terminar a nossa vida dizendo: tudo aquilo que fiz foi para a glória do meu Deus, porque foi o meu Deus que me deu condições para fazer. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra, ela é viva. E ela é comparada a uma espada de 2 gumes que entra naquilo que é o mais íntimo do nosso coração e separa aquilo que está errado daquilo que está certo e deixa o certo para tirar o errado. Senhor, nós sabemos que o orgulho, muitas das vezes, ele chega de uma forma com pezinhos de lã. Ele vem tentando entrar e nós vamos começando a aumentar o nosso ego, pensando que a razão de ser dos resultados é a nossa própria ação, o nosso próprio talento, os dons, os recursos que nós temos. Senhor, livra-nos disso, Senhor. Livra-nos de, ao fazer alguma coisa para Ti, tirar a Tua glória. Que toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Porque somente Tu mereces essa glória. Porque nós sem Ti nada somos. Sem Ti, na causa, nada acontece, Senhor, para a Tua glória, para o desenvolvimento do Teu reino, Senhor. Livra-nos de fazer as nossas coisas na carne. Ajuda-nos, Senhor, a fazer as coisas com o pensamento certo para a Tua glória. Senhor, faz uma obra no nosso meio, que não haja dúvidas que foste Tu que fizeste, Senhor. Te entregamos o resto do dia. Muito obrigado pelo culto que tivemos, Senhor. Nós dizemos sempre o culto é para Ti, mas nós saímos daqui cheios, Senhor, e abençoados. Obrigado, Senhor, por este retorno que nós temos. O retorno que Tu nos dás de Te servir, Senhor. E que a próxima semana possa ser marcada por gestos de humildade, trazendo a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom domingo, boa semana para todos. Que Deus vos abençoe grandemente.